Está entrando no ar. As principais informações do seu clube, notícias de outras modalidades esportivas e tudo o que você quer saber do esporte amador da sua cidade e região. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. David Sharp. Opa! Olá! Muito boa noite a você, o internauta. Como diria Carlos Malagueta, você da web, você do YouTube. E estamos no ar para mais um programa dos Antenados da Jogada. Hoje é sexta-feira. E não é porque mudamos de mídia que não vamos comemorar a sexta-feira, vamos brindar a sexta-feira. Então, muito boa noite, Salvador Rangel, o operador que é mais do que bom para Dedéu. Sexta-feira, Salvador. Então, sendo sexta-feira hoje, dia 21 de agosto, está terminando. Falta aí um pouquinho mais de uma semana para agosto terminar. E hoje, é claro, sendo sexta-feira, temos aí toda a rodada do Campeonato Brasileiro pela frente, a primeira do retorno, hein? E vamos debater isso e muito mais. Teve jogo do Fluminense ontem pela Copa do Brasil. E teve, claro, o primeiro treino também do Oswaldo de Oliveira no Flamengo, em entrevista coletiva. Então, para debater tudo isso e para trazer mais destaques ainda, eu convido ele a participar pela primeira vez, o comentarista da verdade, Lucas Haddad. Boa noite, David. Boa noite, Salvador Rangel. Boa noite você que nos ouve pelo YouTube. Ou bom dia ou boa tarde, não sei a hora a qual você está ouvindo este programa. Mas eu digo uma coisa, David Sharp, Salvador Rangel, ouvinte, torcida do Botafogo esgota ingressos para jogo contra o Paysandu. É isso mesmo, o jogo de domingo às 11 da manhã no estádio Newton Santos já está com seus bilhetes todos esgotados. É isso mesmo, porque é uma coisa assim, peraí, será que eu ouvi bem? Será que é uma falha na comunicação? Não, é isso mesmo, né, Lucas? A torcida do Botafogo esgotou antecipadamente todos os ingressos para o jogo de domingo contra o Paysandu. É isso, Lucas? Isso mesmo. Foram colocados à venda pouco mais de 25 mil ingressos. Já estão esgotados, acabados. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, amigo, só pulando catraca. Opa, e a gente não recomenda que faça isso, né? Eu assim, pelo menos não recomendo. Não sei se o Lucas recomenda. Não recomendo de modo algum, que isso, gente. Não vou recomendar. Mas isso é uma prática muito comum no futebol brasileiro em jogos de grande apelo, né? Copa de 50, já teve... vou citar aqui todos os quais eu já vi o pessoal pulando catraca por conta da importância. Esse jogo é tão somente, né, o primeiro do segundo turno da Série B. Procede, David? Exatamente, procede. Assim então, como na Série A teremos o primeira rodada do retorno também. Pois é. O Botafogo, que no primeiro turno ganhou do Paysandu lá no Mangueirão de 1-0, perfeito? Perfeito, isso mesmo. Se não me engano, o gol do Rodrigo Pimpão. Pois é. Vai abrir o segundo turno com uma manhã de gala. Verdade, como tem tido várias no futebol brasileiro nesse ano, né, Lucas? Pelo menos no que diz respeito aos grandes públicos, né? Os grandes jogos nem sempre, mas aos grandes públicos, com certeza. Salvador Rangel, chegou a hora do primeiro intervalo, mas antes eu convido a você que nos ouve pelo YouTube, tá aí descartado, achou o nosso programa assim por acaso, eu convido a curtir a nossa página no Facebook, né, Lucas Haddad? Nossa página no Facebook tá cada vez bombando mais, já passou de 1000 curtidas, Lucas. Isso, facebook.com/antenados na jogada. Vai estar aí na descrição do vídeo, clique na descrição, vai ter lá, facebook.com/antenados na jogada. E você que quer participar, mande seu WhatsApp, a gente coloca no ar sim, pro 99987-4802. 99987-4802, DDD 21. Exatamente, tem um WhatsApp para você participar e, claro, tem também a página no Facebook para você mandar mensagens de texto. Manda mensagem pelo chat do Facebook pra gente. A gente responde, viu, gente? É isso aí. Pode mandaram agora, pouco, mas responde. O Luiz Santos mandou agora pra gente, a gente já respondeu. Já respondeu. Então, muito bem, às 6 horas e 27 minutos, só para situar você que nos ouve, o horário que a gente está gravando o programa. Vamos, Salvador, pro primeiro intervalo que a gente já volta aqui
no programa Antenados da Jogada. Na jogada. Isso, da jogada não. No programa dos Antenados na Jogada. Eu ainda tô me preparando com isso. Eu ainda tô me adaptando, Lucas. Então vai demorar um pouquinho mais. Vamos, Salvador. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831 9076. 99831 9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Muito bem, intervalo rápido, voltamos com o programa Dos Antenados na Jogada. E olha só, vamos direto falar do Fluminense, que venceu ontem. Falaram aqui, vai ser 5-0, eu mesmo falei vai ser 3-0, que nada, hein? Que nada que o Pikachu, Iago Pikachu deu um trabalho do cacete pro Fluminense. Meu. E foi uma coisa complicada, um golaço de falta. Se tem o Ronaldinho em campo, quem faz golaço de falta é Iago Pikachu. E Salvador Rangel, o Fluminense com um golaço também do Renato, acabou decretando a vitória no final do jogo. Então, vamos falar do Fluminense. Então, solta a vinheta, Salvador. Fluminense! Clube que orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias mil. Pois é, Lucas Haddad, foi mais difícil do que você esperava? Muito mais. Fluminense complicou um jogo que não deveria. Complicou por quê? Porque perdeu chances as quais deveria ter feito. Naquele passe maravilhoso do Ronaldinho de peito, aquilo ali não é gol pro Fred perder. Lembra que eu reclamava que o Guerreiro não pode perder um gol daquele tipo? É verdade. O Fred também, aquilo ali, aquele tipo de lance ali, mas ele quis pegar de primeira e tal. Meu filho, não importa. Aquilo ali, ele tinha pelo menos alguns segundos até pra fazer o gol em 2 toques. Tinha alguns segundos, tava sozinho, livre. Era simples tirar do goleiro. Foi bater de primeira, a bola às vezes quando você bate de primeira, ela não toma a direção a qual você deseja, e o goleiro tirou com o pé. Foi praticamente um milagre do goleiro também, méritos para o goleiro, mas naquela situação, você não pode dar chance nem pro goleiro bancar o milagreiro. E aí o Fred foi bater de primeira, perdeu o gol, o goleiro defendeu. O Fluminense teve outras boas chances, aí que eu falava aqui, quando a gente até assistiu o jogo, eu tava vendo aqui com o Salvador que é tricolor, né? E eu ouvi o Marco Júnior. Teve ali um lance que teve um cruzamento, o Fred cabeceou, o goleiro resolveu bater roupa, não sei porque não se sentiu seguro pra agarrar a bola. Aí teve aquele bate-rebate, pinga, sobra, papapum, sobrou pro Fluminense. Cai no pé do Marco Júnior, gol aberto. Claro que tinha um pessoal povoando ali a área, tava na frente dele, cobrindo a visão dele. Ainda assim ele bate torto, chuta torto. Na mesma hora eu cutuquei o Salvador e falei, Salvador, sabe porque o Marco Júnior ele nunca vai ter um mercado mais expandido que não o Brasil? Ou pelo menos os clubes menores do Brasil, se não o Fluminense, que é o clube que revelou ele. Aí eu expliquei pro Salvador. O que acontece é que aquele tipo de lance ali, o Marco Júnior tinha que bater com um preciosismo maior, com uma precisão maior. Às vezes o que faz a diferença num jogador que tá no nível da Europa e que não tá no nível da Europa, ou que tá ou que não tá, é o fato desse fundamento ser melhor trabalhado. Entendeu? Lembra que eu falava que o Jean, ele se tivesse uma finalização melhor, uma finalização mais apurada, ele jogaria na Europa facilmente? Eu lembro sim. Pois é, o Marco Júnior é a mesma coisa. O Marco Júnior, ele consegue, como eu posso dizer, ele consegue se deparar, ele consegue se colocar em situações de jogo muito promissoras, com um gol aberto, chances claras, ultrapassagens, drible, velocidade. Ele consegue se infiltrar no buraco. Só que ele não consegue botar a bola pra dentro. Ele não faz tantos gols assim. Pois é, mas naquele lance que você citou, Lucas, eu não achei que foi uma clamorosa falha de finalização de fundamento do Marco Júnior, não, até porque o chute saiu torto. Mas o zagueiro chegou travando, abafando, não tava uma bola tão... Não foi assim não, então. Se você tá falando, foi o lance do primeiro tempo. Primeiro tempo, que você comentou com o Salvador, eu tava ouvindo aqui. Ele tava sozinho, não tinha ninguém travando ele. Era só ele mirar a direção do gol. Aí você pode dizer... Tava longe, de fora da área, sem ângulo. Achei muito... Era só mirar no gol. Era só mirar no gol. Achei muito, uma coisa muito... Coisa de 7 metros e quanto, David? 7,32. 7,32, né? De largura e de altura... 2,44. Pois é.
mira no gol e pronto. Ah, mas ele mirou no gol e o zagueiro tirou em cima da linha. Ah, tinha muita gente, bateu em alguém. Tudo bem. Aí, ótimo, a gente pode falar, olha, tá perdoado. Agora o chute daquele não pode sair torto. Quando você tem 7 metros e 32 na sua frente por 2,44 de altura, você é um profissional, você tem que ter capacidade técnica de direcionar a bola para aquele retângulo. Nesse caso específico dessa jogada, eu não condeno tanto o Marcos Júnior assim como você fala, não, mas é uma coisa que não é um lance, né, o Lucas? Você fala de uma bagagem já, né? Também. De uma... Não, mas esse lance seria um diferencial. Um cara de nível avançado, por exemplo, o Cícero poderia muito bem não fazer o gol, mas eu garanto pra você uma coisa. Levaria mais perigo. O chute não sairia torto. Não sairia torto. Garanto pra você. O Cícero poderia ser travado, o Cícero poderia ser bloqueado, poderia acertar um companheiro, porque a grande área estava povoada. Poderia ser o que for, mas o torto, o chute não sairia. Aliás, Lucas, a gente falando de tamanho de gol aqui, eu lembro que eu tirei uma foto, procurando aqui no meu Facebook as fotos antigas. Aí no primeiro álbum, lá atrás, de 10 anos, não exagero, 5 anos atrás, eu vi uma foto minha, Lucas, no gol do Engenhão. Eu tirei uma foto no gol do Engenhão. Eu praticamente sumia dentro daquele gol. O Lucas é muito grande mesmo, né? Pois é gigante. Tanto que a foto, se não me engano, foi tirada ali da marca do pênalti. E da marca do pênalti não deu nem... Um pouquinho na frente da marca do pênalti, não deu nem pra aparecer as duas traves. De tão grande que é o gol. Pois é. E aí o Marcos Júnior me chuta torto, coisa que o Jean também faria. Aquele lance ali que a gente viu o Marcos Júnior chutar torto é o típico lance que o Jean também perderia. Por isso que o Jean nunca conseguiu suplantar o nível sul-americano para ir jogar na Europa. Que, vamos ser honestos, está acima do nível sul-americano hoje. Ou na geração a qual o Jean e o Marcos Júnior fazem parte. Mas olha só, o Fluminense deixou de aproveitar as oportunidades ou foi o Paysandu realmente que se mostrou muito melhor do que a gente esperava? Porque de fato... Aí o Paysandu acordou. Porque de fato o Paysandu também perdeu um gol, né? Teve um lance no primeiro tempo que o Pikachu, inclusive, Iago Pikachu tentou um drible a mais, tentou driblar o goleiro, já tava cara a cara, era só dar um toquinho pro gol. O Iago Pikachu ainda deu um cruzamento perfeito, cruzamento ali de manual. Que eu não lembro que é o companheiro dele, que estou em cima do jogador do Júlio César, do goleiro Júlio César, que é o terceiro goleiro do Fluminense. Aquele lance ali não dá pra culpar o atacante, porque realmente ali ou ele batia ou ele não batia. Porque dominar aquela bola era um pouco mais difícil. A bola veio muito veloz, descaindo, então ele aproveitou e emendou de primeira. Pro azar dele, a bola foi em cima do goleiro. E pra sorte do Júlio César, ele estava bem colocado. Entendeu? E aí foi uma soma de fatores. Pro Júlio César, ainda assim, conseguir nem segurar a bola, mas espalmá-la, dar meio que uma manchete, né? Pra escanteio. Já no segundo lance, realmente, o Iago Pikachu foi muito... Se ele dá um tapa por cima do goleiro ali, tirando na direção oposta, era 1-0 o Paysandu. E aí o Paysandu cresceu devido a isso, porque ele viu que o Fluminense estava martelando, mas não estava num dia muito inspirado para botar a bola no gol, na caixa. Ele falou, sabe de uma coisa? A gente se defendendo, a gente se segurando, os caras estão criando chance, estão perdendo. Se for pra acontecer isso, cara, vamos gostar do jogo também, vamos ficar um pouco mais à vontade, entendeu? Vamos jogar. E o Iago Pikachu se soltou. Pois é, se soltou mesmo, mas olha só, mais uma atuação discretíssima, tirando esse passe de peito, muito discreto do Ronaldinho Gaúcho, né? De novo. E no segundo tempo o Fred se machucou, sentiu no intervalo e voltou o Magno Alves. Não voltou o Fred. Não, voltou o Magno Alves. Que fez o primeiro gol. Agora a gente vai pro segundo tempo. Segundo tempo, ele começa a semelhante. Aliás, só pra dar o destaque, desde o primeiro tempo, aliás, no jogo inteiro, pra mim, o destaque do Fluminense foi o Gustavo Scarpa. O garoto tá muito bem mesmo, hein, Lucas? Não, muito bem. O Gustavo Scarpa é um cara que joga como lateral, como volante, até como meia. Ele foi o autor do cruzamento pro gol do Magnata. Pois é. E você vê cruzamento de manual também, perfeito, de Almanac. Perfeito. A cabeçada do Magnata também de manual, pro chão, né? Pra baixo. E aquela cabeçada seca, que mesmo indo um pouco em cima do goleiro, nem tanto no canto, a bola veio muito veloz, ia no contrapé. E o Magnata, com esse gol dele, ele simplesmente bateu recordes. Ele ultrapassou o Fred no número de atacante, no número de gols que um atacante fez na Copa do Brasil. Sabia disso, David? O quê? Me diga. O Magnata chegou a 13 gols feitos. Sim, sabia. Pelo Fluminense em edições de Copa do Brasil. É o maior artilheiro do Fluminense na Copa do Brasil, de todos os tempos. O Fred tem 12, ele estava empatado com o Fred, agora ele voltou. E o outro recorde dele, sabe qual foi, David? O outro recorde, teve mais um ainda? Teve mais um. Então você vai me falar agora. Aos 39 anos, Magno Alves é o jogador mais velho a marcar um gol com a camisa do Fluminense.
É um jogador mais velho a marcar um gol na Copa do Brasil? Não, com a camisa do Fluminense em geral, qualquer campeonato. Mas isso é muita coisa, hein? Muito, aos Isso, 39 anos. contando a história inteira do Fluminense, em todas as competições, Isso, amistoso, tudo. 113 anos, tudo. Amistoso, botão, várzea. Olha só, hein? Até se o Fluminense fizesse remo também. O quadrangular lá do Mirambi também conta? Também conta. Nem no Mirambi alguém mais velho fez gol. Que coisa, hein? Aos 39 anos. E aí, sabe quem tinha um recorde anterior ao dele? Quem? Foi em 2004. Era Diga eu, quem? Peixe, parceiro. Ah, Romário, Romário, aos 38 anos. Eu pensava no Romário, mas o Romário saiu do Fluminense antes de chegar aos 39, né? Ele já havia voltado ao Vasco à cidade, né? Isso, ele tinha Quando ele inclusive foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2005. O último ano dele foi no Fluminense em 2004. Lembra que tinha Ramon, Edmundo, Romário? Sim, claro, Roger. Roger também. Que era Roger Maradoninha, Ramon, Romário e Edmundo. O que chamavam de... Ó, o Salvador que tá chorando aqui, ó. É o que chamavam de Seleflu. É o que, Salvador? Era um time muito bom. Era um time bom que não ganhou nada, Salvador. Não, mas era um Acontece time bom, acontece era um time também, bom, né? Era um time bom. Foi o primeiro grande time da Unimed, né, Lucas? Eu acompanhei o Fluminense nessa época mais do que hoje. Hoje eu não estou acompanhando tanto. Mas nessa época eu acompanhei mais. Você acompanha com a gente aqui, né, Salvador? Ligado aqui nos Antenados da Jogada, você sabe de tudo. Então, Salvador, me conta, como é que era naquela época? Você ia nos jogos ou você também já era que nem hoje, preferia ver pela televisão? Igual hoje, eu nunca fui de acompanhar ir, né, no Maracanã ou em qualquer outro estádio. Mas eu acompanhava muito vendo na televisão, no rádio, ouvindo o rádio e assistindo televisão. Então você certamente acompanhou aquela final de Taça Guanabara, aquela final, na verdade não foi nem a final foi mais até tranquila, foi 3-1, se não me engano, 3-1 Flamengo. Mas o jogo da Taça Guanabara, que foi aquele vira-vira, Flamengo abriu 1-0, o Fluminense... 4-3. O Fluminense abriu 3-1. O Flamengo abriu 1-0 com o Jean, lembra o Jean, atacante, que acabou fazendo os 3 gols contra o Vasco naquele campeonato. Jean abriu 1-0, o Fluminense empatou, no segundo tempo fez 3-1, aí assim com o meio do segundo tempo, né, a torcida do Flamengo ainda acreditando, né, que o Flamengo consegue empatar, depois virar com uma atuação maravilhosa do Roger, que acabou até se transferindo, se naturalizando. Chamava de Roger Guerreiro. Depois Polônia. virou, pra polonês, exatamente. E aí, esse jogo aí, foi quando a torcida do Flamengo engatou aquele grito, que levantou poeira. É verdade, acho que Foi esse nesse mesmo. jogo aí. Acho que Ele foi nesse levantou jogo poeira. mesmo. E aí depois, esse grito acabou ficando um pouco marginalizado quando o Flamengo perdeu do Santo André na Copa do Brasil. Exatamente, né? que aí aqui levantou poeira foi o Santo André lá. Exato. Mas aí volta no assunto, pois é, o Romário, aos 38 anos, estava naquele Fluminense, que você citou, e tinha feito o último gol dele aos 38 anos, o mais velho, pelo tricolor. E aí o Magno Alves, com 39, passou, são 2 recordes e 1 que ele quebrou. E aí, voltando ao jogo, já que a gente fechou esse parênteses da história, olha como o futebol é maravilhoso, né? A gente faz tanto link. Um gol hoje faz link e links com o passado, com memórias do Salvador, com memórias do David, minhas, enfim. Mas é claro que tem que fazer, né? Já que a história puxa isso, o Magno Alves superou o Romário como jogador mais velho a fazer gol pelo Fluminense, então a gente vai resgatar isso, é uma coisa muito boa do futebol, né, Isso, Lucas? excelente. E aí, quem sabe daqui a um tempo a gente não vai ver o Fred com 40 anos batendo esse recorde. Já pensou, Salvador? Se ele chegar até lá, né, É jogando, provável que ele chegue, ele já tá com 33, né? 33, Faltam 7 anos. faltam 7 anos, mas eu acredito que ele para antes. Eu também acredito que ele para antes, eu tô com o Salvador nessa. Mas vamos lá. Nisso, David, começou parecido o segundo tempo, igual tinha começado o primeiro, o Fluminense mais impetuoso. Só que aí o Paysandu falou, sabe de uma coisa? Já marcaram o gol? Agora a gente não tem escolha. E o Paysandu não só agrediu, teve uma falta a qual não foi, vamos lá se frisar. A falta do Pikachu Não foi falta. gerou o gol, não foi falta. Não Realmente ele foi chutou uma... o chão e caiu, e como o O árbitro Edson viu- travou na bola certinho. Isso, e ele estou o chão. E aí o Edson, ele se tromba com outro jogador do Fluminense, que eu não me lembro qual, não sei se era o próprio. Acho que era o Marlon. O Marlon, né? Tromba Edson e Marlon, o Edson trava na bola, o Pikachu chuta o chão e cai. O juiz apita a falta. Aí o Pikachu, a primeiro momento eu achava que o goleiro tinha falhado, porque eu não gosto desse negócio de goleiro fazer golpe de vista. Só que pelo ângulo de trás, a bola foi cirurgicamente no canto. Não tinha mais pra onde ela ir do canto
não tinha como ele chegar. Ronaldinho realmente. Gaúcho, só sei que o Ronaldinho Gaúcho ficou olhando babando, falando, isso aí levaria o meu selo de assinatura, meu selo de qualidade. Mas não levou. Tipo levou as piadas Iago aqui que Pikachu. levam o selo de qualidade de Carlos Malagueta. Os cachorros só se metem em rola, hein? Puxa vida. Mas aí o Paysandu, quando fez o gol com o Pikachu, não satisfeito, continuou. Gostou mesmo do jogo. E aí teve bons lances com o próprio Pikachu, que incrivelmente mostra uma maturidade de discernimento. Porque o Pikachu, ele tá... Uma coisa que eu acho importantíssima para um jogador moderno, já que o futebol hoje em dia tem pouco espaço, é o discernimento. O Pikachu, ele sabe a hora, tirando o lance que ele perde cara a cara com o goleiro, ele sabe a hora de cruzar, ele sabe a hora de verticalizar o jogo, ele sabe a hora de bater e sabe a hora de puxar para o meio, de dar um corte a mais ou a menos. E ele quase faz um gol justamente assim. Quando ele recebe pela ponta direita, ele puxa para dentro e bate de esquerda, David. Entendeu? Ele puxa com uma perna e bate com a outra. O Júlio César empurra para escanteio numa grande defesa. Aí o Paysandu continua imprimindo um ritmo melhor, agredindo mais e quase faz um gol numa cabeçada no primeiro pau desse escanteio. Que o Júlio César, de novo, salva, coloca para outro escanteio. E aí o Fluminense equilibra as ações, o jogo perde um pouco de movimentação. E no último lance, o Fluminense querendo o resultado, se dando conta que estava 1-1, que 1-1 não era um bom resultado para mata-mata, vai todo pra frente e na volta, numa sobra, mete um golaço com o Renato. Surpreendente, né? Uma bomba certeira de fora da área. Tipo Ninguém gol esperava europeu. ali, né? A gente quase não vê gol assim aqui no Brasil. Na Europa tem até dizer chega. Você sabia, Lucas, que isso foi gerado de um escanteio, uma jogada que começou no Tem uma escanteio? sobra mal... Você sabia, Lucas, que quando eu jogava futsal nos meus tempos de escolinha, torneios de futsal, você sabia que eu adorava ficar naquela posição e já fiz muitos gols parecidos com esse? Olha, devia ser uma patada atômica o David. Não chegava tanto, mas era Foi que nem o a Orcades distância uma era vez, menor um também. ex-presidente do Fluminense dizendo que tinha um chute fortíssimo, que quebrava a mão do goleiro. Aquele chute do Renato, nem quebrar a mão de ninguém não dava pra quebrar, porque a bola foi muito bem colocada, não tinha goleiro que chegasse nela. Nem que tivessem dois goleiros. Você botava ali o Lev Yashin, o Peter Cech, o Neuer e o Cacilhas, 4, não pegava. Nossa, aí já não sei. 4. Aí, Salvador, aí ele tá querendo forçar um pouco a barra. Mas e aí, Lucas? Continua. E aí, o Renato fez esse gol, deu a vantagem ao Fluminense, e eu falo pra você uma coisa, David, sabe o que eu já descobri? O que eu descobri foi que o Iago Pikachu é um bom jogador e pode ser aproveitado pelos times grandes. Mas olha só, times Sobre de maior o confronto projeção. da volta. Sobre o confronto da volta, isso eu não sei ainda não. Vou Todos saber os agora. ingressos de meia entrada já se esgotaram. Lá no Mangueirão, Em 10 minutos se esgotou. os ingressos de meia entrada? Porque assim, gente... Como assim ingresso de meia entrada? Vou explicar, isso também tem no Maranhão. Lá, eu acredito que no Pará, em Belém do Pará, seja igual no Maranhão. No Maranhão, existe uma cota de meia. Não é tipo assim, eu sou estudante e pago meia sempre. Não. A lei lá diz que os eventos culturais, esportivos, o que for, eles devem reservar, no Maranhão são 30% dos ingressos para estudantes. E os outros 70% eles podem cobrar inteira. E aí existe uma cota de meia. Não existe isso de você querer comprar meia só porque você é estudante. Lá existe cota. Eu lembro disso porque eu já frequentei muitos eventos. E aí sempre sai, meia já acabou, entendeu? Então existe uma cota de meia, não é que lá todo estudante tem direito a meia. É uma coisa que, enfim... É porque a lei é estadual, as pessoas que acham que meia é uma lei federal... É como a lei de gratuidade aqui no estado do Rio de Janeiro, né, que é diferente dos outros estados do Brasileirão. Perfeito. Mas assim, não é o ideal, mas eu sou contra essa lei de meia entrada, sabia, Lucas? Eu sou muito contra isso, eu acho que não deveria existir. Eu acho que os ingressos cairiam, se não pela metade, pelo menos uns 40%, se não houvesse essa lei de meia entrada, porque acaba que acontece o quê? Ainda mais em jogo de futebol, que a maioria, 80%, 90% dos ingressos são de meia entrada, o que acontece? O ingresso de meia entrada passa a ser, o preço de meia entrada passa a ser o preço de inteira. E o preço de inteira passa a ser o dobro. O dobro, é verdade. Entendeu? Perfeito. Agora olha só, Lucas, falando do Iago Pikachu, ele foi o cara do jogo de ontem? Ele foi o craque do jogo? Foi. Sabe quantos anos tem Iago Pikachu? Quantos anos? 23 anos. Jovem moleque tá aí, pra brilhar. E eu digo uma coisa, tem mercado na Europa. Na Europa? Tem mercado na Europa. Eu falava uma coisa pra você É um ontem, investimento Lucas. até de um clube, não só técnico, mas também investimento. Olha, tem 23 anos. Se ele ficar 2 anos no Brasil e mostrar um bom futebol, ele vai pra Europa por 25.
Pode ir. E o que eu falava é o seguinte pra você, até o nosso companheiro Mauro César Pereira, que comentou o jogo ontem pelo canal ESPN Brasil, ele falou a mesma coisa, Lucas, uma coisa parecida. Seria o Iago Pikachu o novo Paulo Baier? Porque o Paulo Baier antigamente era lateral direito, só que não guardava posição nenhuma. E o Iago Pikachu é exatamente isso. Ele não fica naquela, não guarda aquela posição. Ele tá o tempo inteiro no campo circulando. Ele é tudo, né? Ele representa o time inteiro. Ele é como Só se fosse que o Iago Pikachu, Neymar para a seleção brasileira. Essa versatilidade dele, muito jovem. O Paulo Baier foi descobrir isso já com 28, 29. Pra mais de quase 30. Mais de 30 ou quase 30. Não, é até mais jovem, mas assim, ele começou a fazer esse tipo de... Ele começou a se destacar no Goiás, Exato. dessa maneira, mas ele já tava lá pros 29, 28. Ele começou a destacar no Goiás, assim, se não me engano, em 2003. Foi no primeiro campeonato de pontos corridos, 2003 ou 2004. Foi logo que começou os pontos corridos. Mas o Iago Pikachu tá aí, né, Lucas? Para os times grandes olharem, observarem, realmente pode ser uma excelente aposta, né? Grande aposta. Sabe bater na bola É bem pra lateral caramba, direito, né? lateral direito. Pro entre Flamengo aspas, né? cai como uma luva. Será? Porque ele não é lateral direito, né, Lucas? Ele é lateral direito só quando começa aí, só na prancheta, né? Melhor ainda. O Flamengo não tem esse déficit de jogador com qualidade de passe e fundamentos? Mas precisa marcar a posição, precisa ter alguém na retaguarda aí pra Ele segurar. faz isso, ele não guarda a posição, ele não é um marcador não, ele se garante. Eu sei que ele deixa buraco no setor dele, na lateral direita, só que pelo menos ali pelo meio ele povoava assim. Pois é. E agora, Lucas Haddad, passado o confronto contra o Paysandu pela Copa do Brasil, vamos falar, Lucas, aliás, só ressaltando o público David, aqui, Lucas. pra confirmar a informação do Paysandu, sabe quantas entradas de meia foram destinadas pro jogo? Quantas? Só 600 meia entradas, aí ficou fácil esgotar. 600 meia entradas, Aí é mole aí esgotar. devia ter até 600 torcedores do Paysandu ontem no Maracanã, Lucas. Pois é. Aí é mole demais. Olha só, falando em torcedores do Paysandu ontem no Maracanã... 3 mil ingressos já vendidos para o segundo jogo. Ah, legal. Entendeu? A expectativa é de cerca de 35 Vai mil ser na torcedores. próxima quarta, não é isso? É. Dia 26. Não vai ser quinta, vai ser quarta. A Quarta-feira. expectativa é de cerca de 35 mil torcedores no Mangueirão. Quantos mil? 35 mil. 35 mil, porque ontem no Maracanã tivemos um público pagante de 11.597 pessoas e um público presente de 13.523 torcedores. Lucas Haddad, muito pouco. Não, é pouquíssimo. Pouquíssimo, dava... Assim, uma média decente seria a casa dos 20 mil. Lembrando que 7 horas é um 20 mil. horário ali de É. muito trânsito e Não, tudo a mais. gente, mesmo assim, a média seria a casa de 20 mil. Uns 20 mil tava bom. Pois é, sendo que é oitavas de final da Copa do Brasil. Lucas Haddad, o Fluminense joga no fim de semana também Já vai pelo ter desfalques. Campeonato Brasileiro, pois é. E o Fluminense, Lucas, enfrenta O Joinville o fora. Joinville fora de casa. Pois é. Lá na Arena Joinville. Começou o Campeonato Brasileiro contra o Joinville no Maracanã, ganhando de 1-0. Procede? Procede. Gol do Vinícius. Vinícius. Vinícius Balboa, que está prestes a voltar. Exatamente, gol de fora da área, né? Pegou ali de primeira de fora da área, um gol até semelhante, só que na outra baliza com o gol do Renato de ontem, né? Só que foi a bola um pouco mais baixa, né? Foi no cantinho. aquele foi um gol mais trabalhado, não foi uma sobra. Aquele gol, eu lembro daquele gol, foi uma jogada que se inicia na ponta esquerda, que se eu não me engano, o Giovani dá o passe pro Robert, que toca pro Vinícius, empurra no Vinícius e o Robert faz a ultrapassagem. No que ele faz a ultrapassagem, 3 marcadores ou 2 do Joinville acompanham. Aí abre o clarão, Vinícius arrisca e faz o gol, isso no finalzinho. Pois é, exatamente. E aí, o Joinville que mostra uma reação no Campeonato Brasileiro, você acha que pode complicar esse jogo do Fluminense? Pode, porque tá jogando em casa, é um time que já tá se encontrando. Alguns times demoram pra pegar no embalo, mas quando pegam, eles mudam de patamar absolutamente. Eles mudam de patamar mesmo, gente. Tem time que em 5 jogos é uma coisa, em um jogo é uma coisa, depois de 5 jogos é outra totalmente diferente, é outra coisa absolutamente diferente. Tá longe de ser uma Brastemp, né, Lucas? Mas o Joinville tá com 16 pontos, 3 a mais que o Vasco, já se distanciou aí pelo menos uma vitória do Vasco da lanterna, né? E Fred e Ronaldinho são dúvidas para pegar o Joinville domingo. Ronaldinho também, é? Também. Por quê? Olha, eu vou dizer sincero, David. Será que já vai ser poupado? Pode Não ser vai isso. não vai querer viajar aqui 1 hora pra Santa Catarina, de avião. Ó, aqui que tá. Como se fosse pegar ônibus, né? Como se fosse de ônibus, né? Muito cansativo, né, Salvador? Imagina.
O cara vai de avião e quer ser poupado, o Ronaldinho tá querendo tá reforçando os trabalhos físicos. Eu não sei como é que tá o físico dele. A preparação, não sei se precipitaram pra ele estrear por conta de pressão de patrocinador, né? Lembrando que ele veio de 2 meses de férias e tal, ainda passou um tempo mais parado. E aí estreou, aguentou os 90 minutos. E aí o pessoal tá querendo trabalhar fisicamente ele melhor, tá? Já o Wellington Silva, ele sofreu um estiramento muscular na coxa direita, entendeu? E o Fred vai trabalhar, também vai fazer trabalhos físicos. Eu falava que o Joinville, Lucas, ele vem numa fase melhor, de fato vem, mas ele perdeu ontem para o Atlético Paranaense por 2-0 em casa, hein, Lucas? Pela Copa Sul-Americana. Mas o Joinville não tá muito... Eu não vejo o Joinville muito motivado para jogar Sul-Americana. Ele tá querendo ficar na primeira divisão. Não dá pra levar como assentimento não, gente. Não levem como assentimento. E no jogo anterior, pelo Brasileiro, perdeu do Grêmio lá na Arena do Grêmio, né? Lá no meteu Sul, 1-0, deu um trabalho danado. Mas o jogo mais de destaque, de fato, foi no dia 13 de agosto, 13 desse mês, quando meteu 3-0 no Cruzeiro. No atual campeão brasileiro, que não é aquele Cruzeiro, mas... Mas ainda assim é um placar gigante, é um placar que dá moral. Bem dilatado, né? Dilatadíssimo. Para alguns é goleada. E além desses jogadores que são dúvidas, o Fluminense tem desfalques também por lesão. Diego Cavalieri, Pierre e Osvaldo, que treinaram em separado do grupo, entendeu? E aí se transformaram em dúvidas também. Então o Fluminense está cheio de dúvidas. Muito bem, então olha só. A gente vai para mais um rápido intervalo, Salvador Rangel, e voltamos parece em que sequência. Tá cronometrando, perfeito. Tá legal, não tá? Aos 30 minutos e 33 de vídeo. Que coisa, hein? Será que eu tô pegando jeito? Tá. Então, aos 33 minutos... Não, 30 minutos e 33, né? Agora Isso. deve ter um pouco mais. De programa... Agora é 30 e 44. Exatamente, às 6 horas e 52 minutos. Salvador, vamos para mais um intervalo. E na volta... Voltamos, é claro, mas aí para falar de Flamengo, Botafogo, Vasco e de outros assuntos que eu vou colocar aqui pro Lucas Haddad. Eu quero ver o que ele vai... Quero ver o que ele vai dizer sobre os assuntos polêmicos aqui. Já me diz logo pra eu já construir meu pensamento. Vou falar no intervalo aqui. Exatamente. Então vai lá, Salvador. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Boa noite! Você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831 9076. 99831 9076. Valeu! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Pois é, muito bem, às 6 horas e 54 minutos aqui do programa gravado, deve ter aí mais ou menos uns 32 minutos de programa. Lucas Haddad e Salvador Rangel, querido ouvinte que nos ouve com tanta paciência, com tanta fidelidade e tanto carinho, agora chegou a hora de falar do Campeonato Brasileiro e da Série A nessa rodada de fim de semana. Essa rodada que é a primeira do retorno, a 20ª no tempo corrido, né, na classificação Exato. geral. E agora, Salvador Rangel, vamos falar então do Flamengo, Salvador. Salvador. Olha o Mengão aí. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo. Tem mais que faltasse. Porque o Flamengo agora depende de um elenco total. Porque a gente já viu que um Salvador da Pátria não rola. Não rola, não. Não dá pra ficar com esse negócio de um cara no ombro. Aliás, quando o Guerreiro não estava em campo, o Flamengo conquistou a última vitória, né? Na verdade, a última e única de alguns jogos, pelo menos, né? Pois Contra o é. Atlético Paranaense sem o Guerreiro. Então, falar de Guerreiro e dependência, isso não tá colando Já muito caiu. não, né? Já tá caindo. Não tá colando muito não. Lembrando que o Flamengo jogou aquele jogo sem centroavante. O Sheik foi ali mais centralizado, mas mesmo assim não é centroavante. Ele roda pelo campo inteiro. Ô, O David, Flamengo jogou aquele jogo você sem já viu um centroavante. vídeo que vascaínos fizeram pra provocar o Sheik? Que é aquela música Shake, shake, shake. Já vi, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Os vascaínos fizeram aquilo. É, o Eurico ali dá uma resposta, eu não posso falar aqui no ar o que é, ou no programa o que é. Aí que tá, posta isso na página ou não? Posta, lógico. Então tá, eu vou atrás. Sempre bem-vindo. Agora olha só, Lucas, nova era no Flamengo, hein? Oswaldo de Oliveira comanda primeiro treino no Fla e apesar
de atividade marcada para o período da tarde, novo técnico chegou pela manhã no Ninho do Urubu para conhecer instalações e colocou os reservas em campo, Lucas. Ele tá querendo trabalho, hein? Oswaldo de Oliveira chegou disposto a trabalhar. Finalmente, né? Tem que estar disposto, até porque o Flamengo tá precisando disso. O Flamengo tá precisando o quê, seu Oswaldo? De posicionamento melhor na defesa, de cada um saber o que fazer na hora de uma jogada alçada, uma bola aérea, um chuveiro. O Flamengo tem que melhorar também sua saída também pelo meio, não só concentrar nas laterais. E aí, isso requer mais trosa, requer mais, como eu posso dizer, organização da defesa pro meio. Pois é. Da frente o Flamengo até queria bem, até tem boas opções, até dá sustos, tem bom volume, arrisca, agride. O problema tá atrás. Exatamente, Oswaldo que foi conhecer as instalações do Ninho do Urubu, que na época que ele foi treinador do Flamengo pela última vez, né, em 2003, não existia Ninho do Urubu ainda. Então, Lucas, os reservas foram a campo no primeiro momento e Oswaldo comandou coletivo leve, hein? Os jogadores que atuaram contra o Vasco na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, realizaram um trabalho na academia e depois fizeram atividade leve em campo. Ao fim do treino, o treinador reuniu os atletas no centro do gramado para a conversa de aproximadamente 15 minutos, Lucas. Lembrando que o Flamengo está na 13ª colocação do Brasileirão com 23 pontos em 19 jogos e enfrenta o São Paulo no domingo. São Paulo que vem numa draga terrível, Lucas. O jogo é terrível. onde? No Maracanã. Menos mal. Lucas, eu acho que dá Flamengo mais pela draga do São Paulo do que propriamente Lucas, o pelo Flamengo, Oswaldo. se você não sabe, querido ouvinte, se o Lucas Haddad deve saber, o Salvador Rangel também. O São Paulo perdeu ontem. Já não bastasse a eu derrota. assisti o jogo. Já não bastasse a derrota do São Paulo no fim de semana Pro para o Goiás, Goiás zona de por rebaixamento. 3-0 em casa. O São Paulo perdeu ontem também em casa também no Morumbi por 2-1. Sabe para quem, Lucas? Pro Ceará, todo esfacelado. Se a gente achava que o Paysandu ia ser uma moleza, porque tinha 7 desfalques ou 8, o Ceará tinha 16 desfalques. E foi lá, sem entrosamento, um time que quase nunca jogou ou nunca jogou, meteu 2-1 no São Paulo. Lucas, e o Ceará completo, né, ou pelo menos com a maioria dos jogadores, é o lanterna da Série B, Lucas. É o último colocado da segunda divisão. E tá com uma missão mais difícil que a do Vasco, porque o Vasco tá pra sair com 7 pontos, a diferença é 7 pontos pro Vasco sair da série do Z4. Pois é, o Ceará tem 14 pontos, tem 19 jogos, 1 ponto a mais que o Vasco, Mas a diferença é pra sair maior. é 8. É, porque o Boa Esporte é o 16º colocado com 22 pontos. Pois é. E aí, meu querido, o Flamengo vai ter que vencer, vai ter que aproveitar, não pode ressuscitar o São Paulo, não. Não pode... É isso que me preocupa, Lucas, que o Flamengo adora ressuscitar os outros. Você vê... Todo clube carioca adora ressuscitar Você os vê outros. como é... Não, Fluminense é a mesma coisa. o Flamengo, Lucas, adora levar gol de Alexandre Pato, de Ganso. Todos eles em má fase fazem gol no Flamengo. E Forlan em má fase quando jogava no Internacional. Todos fazem gol no Flamengo. É impressionante, cara. Pois é, tem que... Se o seu Oswaldo focar... Isso aí me lembra o Muricy quando chegou no São Paulo. Lembra um ano que o São Paulo tava quase... Tava brigando pra não cair, acho que 2003. 2003 que o Muricy chegou? 2003? 2013. Ah, sim, não. Acho que foi no ano passado, 2014? não? Foi 2014. Foi que o Muricy chegou pra resolver lá. Exato. Ele mesmo, não, porque o pessoal foi na minha casa. Sabe o que o Muricy disse? Ah. Falei, cara, sabe o que eu fiz pra resolver? Eu só reposicionei os caras, pô. Os caras estavam mal posicionados. Eu só cheguei aqui e falei, meu filho, é o seguinte, no escanteio você fica aqui e tal, você não vai deixar ninguém passar por esse corredor. Imitando você. Então é isso. Acho que o Oswaldo Oliveira, o Flamengo, O que o Roger Guerreiro, na verdade, é o Roger do Fluminense, né, Lucas? Do Grêmio, técnico do também Grêmio. tem os dois. Tem os dois? A torcida do Flamengo chamava o Roger que foi pra Polônia, também Chamava de Roger Guerreiro? Chamava. Eu não lembrava disso, não. Mas enfim, o Roger Guerreiro mesmo é o Roger técnico do Grêmio hoje, que Jogou fez no Grêmio e no o Fluminense. gol da Copa do Brasil, né? Do Isso. título de 2007 da Copa do Tava na Brasil. campanha de 2008. Da Libertadores, Tava, pois é, sim. zagueiro, né? Que tá fazendo um excelente trabalho no Grêmio. Levou Ele uma sim, trombada do Adriano uma vez, Fluminense e São Paulo, ele levou uma trombada que ele caiu. o Adriano forte pra caramba, né? Isso. Verdade. Então, e o Roger também é corpudo, pra você ver como é que o Adriano era forte. Lucas, o Roger, ele chegou num elenco que era o mesmo do Filipão e conseguiu colocar o Grêmio já nas cabeças, brigando pelo título. Posicionamento. Eu dizia, se a gente pegar os programas gravados na época que eram antenados, no lance que a gente fazia do estúdio de São Gonçalo, eu falava que o Grêmio era pior que o Vasco. Que dos 13 grandes, no caso os 12, porque o Bahia tá na segunda divisão,
O pior pra mim era o Grêmio. Eu falava isso. O Grêmio chegou a ficar em 8º colocado no Campeonato Gaúcho. Pois é, eu falava, ó, o Grêmio tá correndo sério risco. Ele não tem um ataque bom. Eu não botava fé no Yuri Mamute. Não botava fé nos caras que estavam lá. E o Grêmio tá muito organizado, tá brigando nas cabeças. Eu dizia que o Vasco era melhor que o Grêmio, você lembra disso? Só pra você ter uma noção, Lucas, jogadores preteridos aqui do eixo Rio-São Paulo, aí você pega o próprio Douglas, que jogou no Vasco na Série B ano passado, Isso. o próprio Galhardo, que é lateral direito Rafael revelado no Galhardo Flamengo. não é o outro, né? O irmão dele, Thiago Galhardo. Rafael Galhardo. É o Rafael? Rafael O Thiago Galhardo. eu sei que tem o Thiago e o Rafael Galhardo. O Rafael Galhardo, revelado no Flamengo, tá no Grêmio. E o Thiago deve estar no Curitiba, né? É, eu já não sei. Eu acho que o Thiago Galhardo é o do Curitiba. Mas o Rafael Galhardo, lateral direito revelado no Flamengo, Que eram que irmãos, está né? no Grêmio. Que um jogou no Madureira, o outro jogou no Flamengo. Teve isso, não teve? Acho que sim. Agora, a questão é essa aí, Lucas. Jogadores como esses, e como vou dizer aqui, o próprio Luan, que tá fazendo vários gols no Grêmio, que era do Palmeiras. Então, vários jogadores preteridos pelo eixo Rio-São Paulo, que estão lá, Eraso no Flamengo, agora estão chamando, a torcida do Grêmio está chamando ele de Materazzo. Olha isso, Lucas. Materazzo, é verdade. O Eraso virou gente, né, cara? Lá, Virou. Se adaptou. Virou jogador assim, titular absoluto. Eraso, que aqui era 5º reserva no Flamengo. Não, odiado, falhou. Teve um Fla-Flu que ele entregou o ouro inteiro, que o Fred tinha que agradecer ele. Mas eu lembro do Eraso. Então, exatamente, ele se não me engano, na final do Campeonato Carioca do ano passado, Flamengo e Vasco, ele entrou também, fez um bando de lambança, deu gol pro Vasco, o gol que foi o primeiro gol, né, do Vasco, foi 1-1. Enfim, terrível, ele no Grêmio é titular absoluto e joga bem. E com status ainda. Materazzo. Materazzo. Junção do Materazzi com o Eraso. Que beleza, hein? Olha, o futebol permite essas coisas, né? Eu lembro que o Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores com um time que chamavam um time de renegados. Tinha o próprio Ronaldinho Gaúcho, o Jô, o seu Tardelli. Pra quem não sabe, gente, Tardelli, quando foi pro Atlético Mineiro, ele foi porque o São Paulo não queria ele. Ele foi, a primeira vez que ele foi pro Atlético Mineiro em 2009, ele foi numa transação com o Flamengo. O Flamengo praticamente abriu mão do Tardelli. Pois é. Abriu mão do Tardelli porque o São Paulo também não queria. O Flamengo só contra... Exatamente. O Tardelli era reserva no Flamengo. Pois é. O Tardelli era o que chamavam de o substituto do Luiz Fabiano. Aí foi pro Flamengo, não deu certo no Flamengo muito. Fez um gol numa final contra o Botafogo que ele colocou a bola. Final de turno de Taça Guanabara. Isso, que ele deu um tapa, golaço até. Mas mesmo assim foi só aquilo. Acabou quebrando o punho também, teve uma lesão. E hoje é um jogador que já jogou em seleção brasileira. Tem um jogou e joga, né? Jogou e joga, só não foi convocado agora. Mas jogou até o final da Copa do ano passado, até a última convocação na Copa América, exatamente. Então, é jogador de seleção brasileira. Atualmente isso, perfeito. E o Grêmio tá montando, né, com esses jogadores aí tidos como renegados. Basta uma organização, basta um bom posicionamento. Se o Oswaldo Oliveira fizer isso com a defesa do Flamengo, eu não sei se tem tempo pro Flamengo resgatar tantos pontos, tirar tantos pontos para chegar no G4. Mas pro ano que vem, o Flamengo vem forte, porque o ataque tá muito bom. Isso é se Sheik conseguir manter o ritmo. Pois é, são 23 pontos do Flamengo, 13º colocado. O Fluminense, olha só. O Flamengo está mirando o Fluminense, Lucas. Olha só que coisa bonita, hein? Os co-irmãos aí do Rio de Janeiro. Como diria o a Nelson dupla Rodrigues, Fla-Flu. os irmãos Karamazov. Pois, Karamazov, eu nunca ouvi falar nisso. Não, era que o autor russo, eu vou ter que procurar aqui de quem. Vai ter que procurar isso aí. Acho que é o Dostoiévski. Dostoiévski falou, escreveu isso. Escreveu os irmãos Karamazov. Ah, entendi. Então, pois é, a dupla Fla-Flu, Fluminense em quarto com 33, o Flamengo em 13º com 23. É aí a mira, né? Não só. Aí sim é um campeonato à parte, né, Lucas? E lembrando que tem Fla-Flu daqui a 2 Acertei rodadas. na lata, os irmãos Karamazov é de Fyodor Dostoiévski. Isso aí, quem foi que falou foi o Nelson Rodrigues. Falou né? que o Fla-Flu são os irmãos Karamazov do futebol brasileiro. É cultura pura, né? Não, o cultura. Nelson Rodrigues, ele tinha um acervo imenso, eu só lembrei o que ele disse. Pois é, mas você lembrou muito bem, ou seja, você Eu acertei o autor. Você eu tava na reflete dúvida. essa cultura, Lucas. Porque Dostoiévski, eu sempre confundo muito com Tolstói. Os autores do século XIX da Rússia, eu às vezes me pego confundindo um com o outro. Porque um era pró o Czar Nicolau, o outro era contra, entendeu? Aí tinha essa briga de intelectuais. E eu nunca conseguia identificar quem era quem, entendeu? Pois é, mas olha só, o fato é que o Flamengo enfrenta o Fluminense na 23ª rodada, ou seja, daqui tem essa 20ª, depois 21ª, segunda, terceira, daqui a 3 jogos, Flamengo e Fluminense. Aí sabe quem o Fluminense tem aí nesse caminho? Além do Joinville? Quem? Só na sequência, Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo. Barra pesada, né? Barra bem pesada, né? Pra quem o pessoal tá começando a se contundir por causa de joguinho contra o Paysandu, segura.
Como é que é? É Corinthians, Atlético Mineiro e Flamengo, Não, né? Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo. Atlético Mineiro, só o vice-líder e o líder, né? O próprio Mário Bittencourt, a gente tá nem no Fluminense, mas a gente já terminou o Fluminense, mas ele disse, esses 3 jogos aí, esses 4 primeiros jogos, o Clássico, o Joinville e os líderes, vão decidir se o Fluminense briga por Libertadores, por título ou por nada. Ou fica na famosa pasmaceira, água de salsicha, Pois né? o Mário Bittencourt declarou, falou pros jogadores, olha, vocês vão decidir agora se a gente vai brigar para ser campeão ou não. É verdade, Lucas Haddad, só dando informação do Fluminense, Lucas, o Kennedy foi convocado para a seleção olímpica, hein? Foi. O Kennedy foi convocado para a Mas agora seleção. ele tá no Chelsea, não vai desfalcar mais ninguém. Não vai desfalcar mais ninguém, mas ele foi convocado porque um jogador foi cortado, agora não tem essa relação aqui, mas eu já trago para você. Um jogador foi cortado, ele foi convocado para o lugar dele. Então, Ainda Kennedy bem, na seleção. ele é uma boa peça. Boa peça, sim, com certeza. E é muito novo, né? Bem novinho, né? O Kennedy, ele tem um potencial tão enorme que ele mesmo não sabe lidar com esse potencial. Mas, vamos lá, seguindo. Pois é, então, olha só, Lucas Haddad, a gente não vai ter tempo de repercutir aqui as declarações do Oswaldo de Oliveira, mas... Bateu agora 45 minutos. Bateu 45 minutos, não, a gente deixa isso pra frente, vamos ver como é que vai ser o desempenho deles. E Lucas, a questão é a seguinte, só pra arrematar aqui, o Flamengo vence o São Paulo então no domingo, como é que fica isso? Pra mim, vence. Eu boto, já é pra dar palpite ou deixa pro Instagram? Deixa pro final, deixa pro tá final. Bom, então deixa pro final. Então vai ter palpite final, vai ter Fluminense, Flamengo, Botafogo e o Vasco. Exatamente, como sempre. Todo mundo joga. E vai ter a final da Série C também. A final da Série C tem palpite também? Vai ter palpite então vai também. ter palpite na final da Série C também. Então, olha só, Salvador Rangel, chegou a hora então de falar do Clube de Regatas Vasco da Gama. Faz aniversário hoje. Gigante da colina aniversariante 117 e que anos. tá em festa porque ganhou do Flamengo no meio de semana. Ô Vascão, vamos levantar essa poeira aí. E olha só, Lucas Haddad, o Jorginho aqui, uma coisa que me agrada, uma notícia que me agrada, ele falou que o time que vai enfrentar o Goiás nessa rodada agora de fim de semana vai ser o mesmo, Lucas, ou deve ser o mesmo que venceu o Flamengo. Aí o Jorginho optando pela manutenção da escalação, ou seja, dando mais corpo pro time, né? Claro, isso aí é o básico. Até porque time que ganha, né? Não se mexe. E aí a gente viu que o Riascos fez um salseiro que tinha que fazer. A gente viu que o Madison, naquele formato selecionado pela ponta direita, pelo seu lado, deu um trabalho decente lá para a defesa adversária. E tudo bem que a defesa do Flamengo, que a gente acabou de descer o sarrafo nela, dizer que ela não está bem postada, que ela tem que ser melhor trabalhada pelo Oswaldo e tudo mais. Mas eu vou falar uma coisa para você. O Goiás, ele tem lá uma defesa muito superior. O Goiás é outro time que toma gol pra caramba. Entendeu? O Riascos pode ser muito bem uma pedra no sapato. Eu acho até que o Riascos, ele vai dar mais trabalho para a defesa do Goiás do que o Eric, o atacante do Goiás, vai dar pro Rodrigo e pro Anderson Salles. Anderson Salles. Entendeu? Por quê? Primeiro porque o Rodrigo e o Anderson Salles é uma boa zaga. Pra Série A não é uma zaga ruim, não. É uma zaga que se garante. Tem o Luan ainda nessa zaga esperando voltar. Acho que mas o Luan está sendo também- preparado para o Isso, jogo tá. contra o Flamengo, para Pois volta. é, o Luan também não vai não. O Jorginho confirmou as ausências de Andrezinho, Luan e Rafael Vaz. O Andrezinho e o Luan são preparados para voltar ao time contra o Flamengo. O Rafael Vaz eu não sei se volta contra o Flamengo. Não, isso aí eu também não tenho essa informação. Eu sei que ele também já mostrou que esses 3 não vão pro jogo. O que acontece, David, é que ainda assim, o que o Vasco precisa fazer? A chave para ganhar do Goiás, porque o Goiás é um time que agride. Ele tem uma defesa péssima, ele tem uma peneira, ele tem um verdadeiro queijo suíço, buraco para todo lado. Se o Vasco dominar o meio-campo, Vasco dominar o meio-campo, você não tá pedindo demais, não, Lucas? contra o Goiás, ué. Goiás que meteu 3-0 no São Paulo no Morumbi, hein? Pois é, mas, ó, o Goiás também vem com moral grande, vem com moral Campeonato alta. maluco, né? Meu Deus, campeonato Exatamente. doido, né? É perigoso esse jogo. Eu vou falar, vai ser um jogo franco, na minha opinião. O jogo vai ser no Serra Dourada, hein? Vai ser um jogo franco, um jogo de muitos gols. Serra Dourada, que é um estádio bem grande, né, Lucas? É. Um campo imenso, né? É o maior campo do Brasil atualmente. Pois é, mas e aí que tá. Isso é muito bom pra quem confia em atacante de velocidade, pra quem confia em laterais de velocidade.
E aí o próprio Jorge Henrique, se ele, eu não sei como é que ele vai estar pra velocidade. O gol que ele fez não foi um gol típico dele, que ele recebe na frente, que ele parte em direção ao gol. Foi um gol de oportunista, né? Foi um gol de oportunista, exatamente. Foi um gol mais de centroavante do que propriamente de segundo atacante. Mas ainda assim, eu acho que o Jorge Henrique dá conta de fazer rotas de velocidade, rotas de lado de campo. E aí tendo o Riascos, que também é um jogador que além de veloz é muito trombador, é muito forte e sabe se impor ali entre os zagueiros, o Vasco pode conseguir um bom resultado lá. Um bom resultado lá, você considera um empate Uma ou uma vitória? Vitória? Eu considero uma vitória. O empate seria um resultado que, nas situações atuais, são normais. Outro que deve ser muito explorado, e aí eu falo por uma coisa, meu filho abriu, chutou, o Nenê. O Goiás, ele não é um time que toma espaço do time adversário, do oponente. Não toma espaço. Goiás, eu acabei de repetir, é um time que defensivamente é bem esburacado. Nenê, meu querido, aproveita. Se tem Jorge Henrique, Riascos, abriu, chutou. Deixa o Renan, que é o goleiro, se resolver. E aí, rebote, o que não vai faltar é gente pra chegar ali, pra pegar o rebote. E aí eu não duvido nada, não seria nenhum absurdo pra mim, ô David, se o Herrera, numa situação de jogo, puder entrar também. Até no lugar do Jorge Henrique. Até porque o Jorge Henrique não tem ritmo de jogo, né? Pois é. Tem isso, né? E aí eu falo pra você que o Herrera ali seria um imã também de zagueiro, seria um cara que poderia aproveitar qualquer finalização de fora da área. O Andrezinho não vai jogar, mas o Nenê também é um jogador que sabe fazer isso bem. Entendeu? É verdade. Agora, eu falo aqui, Lucas, eu destaco aqui pra vocês, não só pra você, como também pro nosso querido ouvinte internauta. O seguinte, Lucas, é que o Vasco jogou recentemente contra o Joinville e contra o Curitiba, em casa. Ambos em casa e não ganhou nenhum. Né? Não ganhou nenhum. Empatou contra o Joinville em 0x0 e acabou perdendo contra o Curitiba por 1x0, gol nos acréscimos. Então, Lucas... A gente até elaborou aquela tese que será que não estão sabotando? Não sabotaram o Celso Roth? Pois é, mas agora, então Lucas, pra ficar de olho agora no jogo do Goiás. Lucas, é a terceira partida e terceira partida contra times da zona de rebaixamento. É contra o terceiro integrante da zona de rebaixamento. Não ganhou do Joinville, não ganhou do Curitiba e agora pega o Goiás fora de casa, que é o primeiro da zona de rebaixamento, é o 17º colocado com 19 pontos, 6 a mais que o Vasco. Ou seja... Com outra moral também. Tem é verdade. Isso. Os dois, né? Exatamente. Os dois. E esse jogo aí vai ser muito interessante. O Vasco, eu digo uma coisa pra você. Eu garanto que o Vasco faz gol. Se ele não levar, se a defesa for realmente sólida, Serginho e Guinanzu se garantirem, assim como foi com o Flamengo, se bem que o Flamengo entrou na catimba. Mas se fizer... Flamengo entrou, né? Flamengo entrou naquela rota lá. Não jogou bola, entrou na catimba. Mas se a defesa se garantir, é possível segurar sem o ataque do Goiás. E se a defesa se garantir, o Vasco vence. Eu garanto que 0x0 não é. E olha só que legal, Lucas, os vascaínos estão se mobilizando para celebrar o aniversário próximo a São Januário, hein? Aniversário de 117 anos do clube de Regatas Vasco da Gama Gigante da Colina. Então a torcida do Vasco, Lucas, prepara uma confraternização em frente ao estádio nesse sábado. Um telão será instalado para que torcedores acompanhem o jogo contra o Goiás. A vitória sobre o Flamengo, é claro, motivou, né, muito, não só o time como os torcedores do Vasco, que estão se mobilizando para comemorar o aniversário do clube de 117 anos. E nesse sábado, em um bar em frente à sede social de São Januário, torcedores vão se reunir a partir das 5h30 da tarde para acompanhar a partida contra o Goiás em Goiânia. A celebração será próxima ao bar do GDA, né, do Guerreiros Almirante. Né? O sentimento não pode parar, é isso aí. Um telão será instalado no local. Na última colocação do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, o Vasco vai pegar o Goiás, o último clube aí da zona de rebaixamento desses que o Vasco tem enfrentado. Ô David, o Vasco, lembra que eu falei que a tabela tá sendo generosa? Você frisou pra mim que o Vasco jogou 2 jogos em casa contra 2 adversários diretos, Joinville e Curitiba. Perdeu do Curitiba. O Vasco fez só 1 ponto de 6 com adversários diretos. Ainda assim a diferença é de quantos? 7 pontos. 7 pontos. O Vasco tem 20 pontos. O Vasco tem um turno inteiro pra tirar 7 pontos. Olha só, no caso aqui tem que tirar, Lucas, como o Avaí, tem 5 vitórias, o Vasco precisa tirar 8 pontos. Quantas vitórias o Vasco tem? 2? 3. 3? Ó, mas aí que tá. Se ele tirar 7 pontos, ele iguala. 5 vitórias, 3, o Vasco pra tirar 7 pontos é 2 vitórias e um empate. Com 2 vitórias não iguala não. Mas com 2 vitórias e um empate iguala. Aí tem que ver o saldo de gols, que eu não sei como é que tá. Sim, mas aí você acha que o Avaí não vai ganhar mais também nenhum jogo, entendeu? Não, tudo bem.
eu concordo com você. Eu tô frisando aqui, no caso, se for no preto no branco. O que é preto no branco? Ela vai perdendo os 3, o Vasco ganhando 2 e empatando uma. Sim, mas não funciona por aí. O Vasco tem que focar em ter uma vitória a mais, pelo menos, do que concordo. Ou seja, ter pelo menos mais 3 vitórias para passar em número de vitórias também. Sim. Né? Aí tem 9 pontos, né? Faz 3, 6, 9 e passa também no número de vitórias. A gente não pode dizer que os critérios de desempate não decidem rebaixamento, porque decidiram o Fluminense quando era pra cair em 2013, era pra cair pelo número de vitórias, que tinha menos que o Criciúma, entendeu? Que era 46, 46, e aí teve os erros e tal. Já teve time, acho que o Corinthians foi rebaixado em critério de desempate. Foi sim, em 2007. Não foi? Tem que ser importante, mas agora o foco é tirar os pontos, entendeu? Ultrapassar é outra história. Pois é. Vamos com calma. Primeiro vamos vencer o Goiás, entendeu? Esquece por enquanto, porque não é só o Avaí que é com a briga. O Vasco vencendo, por exemplo, 3 ou 4, ou vencendo 3 e empatando uma, alguém ele alcança. Porque o bom de lutar contra o rebaixamento, se tem uma coisa positiva, é que se você emenda uma sequência de vitórias, alguém em cima vai ter que perder. Porque o campeonato é isso, é um ganhando, outro perdendo. Dificilmente os clubes da zona de rebaixamento vão ganhar sempre, né? Quase não ganham. Mesmo que eles ganhem sempre, eles vão alcançar o que eles ganharam, estão acima deles. Entendeu? Exato, verdade. Então alguém tem que perder. Não é igual alcançar líder ou vice-líder. Que todo mundo tá ganhando o tempo todo. Não, eles podem ganhar o tempo todo. Agora, tu tem 19 clubes acima de você, 16 clubes acima de você. Alguém tá perdendo. Né? Uma hora alguém tá perdendo. Pois é, exatamente. Aí boa sorte ao Vasco, que precisa sim sair da zona de rebaixamento o mais rápido possível para poder trabalhar com a cabeça mais tranquila, né, Lucas? Então, Salvador Rangel, agora a gente fala da Série B, a gente fala do Botafogo de Futebol Regatas. Tem jogo hoje do Botafogo. 2 jogos. Tem 2 jogos hoje. Já começou. A gente vai falar, mas primeiro, Salvador Rangel, a gente coloca a vinheta do Fogão para falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Pois é, Lucas, o programa vai chegando ao final e para falar de Série B, para falar de Botafogo, a gente fala dos jogos de hoje da Série B. Eu convido você a passar os jogos de hoje da Série B. Já começou o Criciúma e Mojimirim, 18 minutos do primeiro tempo, Criciúma 0, Mojimirim 0. 21h30, ou seja, às 9h30, nós teremos Santa Cruz e Macaé. Sorte ao Macaé, mas o jogo é lá no Mundão da Arruda. Pois é, Botafogo que joga na primeira rodada do retorno. O Botafogo tem 36 pontos e o Vitória ganhou na última rodada, tem 37 pontos, né? A rodada que começou nessa sexta-feira mesmo, né, Lucas? A rodada começou na sexta e não na terça, como de costume, e termina no domingo às 4 da tarde. Então, a rodada não teve terça e vai ter domingo. Trocou 4 da tarde ainda? 4 da tarde. Quem joga 4 da tarde? Tem aí? Ceará e Paraná. Ceará e Paraná. Vai passar na televisão? Acho que deve passar lá pro Ceará, né? Lá pro Ceará deve passar, imagina. Deve passar sim, o jogo né? das 4 lá. Exatamente, pra afiliada lá da Globo ou da TV aberta. A TV Verdes Mares, né? Se eu não me engano. Se não me engano, é. Não, Verdes Mares não é de Goiás, não? Agora eu não sei. Perdi aqui a... Olha, a gente vai atrás de qual é a TV cearense afiliada a Globo. Isso não é muito importante também, né? Mas enfim, é cultura popular. É cultura popular. Então, Lucas Haddad, falemos do Botafogo porque esgotaram seus ingressos, é isso mesmo? Para Botafogo e Paysandu? Exatamente. E o Ricardo Gomes já disse, ó, Botafogo é grande e eu quero uma exibição boa com vitória. É pra chamar o pessoal mesmo, é aquela coisa que você chama o pessoal pra tua casa, tem que ser bom anfitrião, tem que causar uma boa impressão, entendeu? E aí o Botafogo, ele abriu um novo setor, né? Ingressos de camarote. E aí o Botafogo já botou à disposição os ingressos de camarote. Ah, não consegui ingresso e tal, e aí, como é que eu faço? Eu quero ir no jogo, 11 horas... Não quero pular roleta, como o Lucas sugeriu aqui no começo. Pois é. Não quero tomar cacetada. Não quero me arriscar nisso. Não quero comprar com cambista. Então o preço será R$150 inteira, 75,6, sem direito a buffet. E não há gratuidade nesse setor. Tem ingresso de camarote, sim, entendeu? Até e que não é tão absurdo, apenas não. 258 ingressos. São 258 ingressos, você que tá afim de ir, não tá um absurdo, não vai dar direito a buffet também. E o acesso será feito pelo interior do estacionamento Norte 1. Muito bom, olha só, hein? Ó, tem que dizer o preço do valor do estacionamento, R$20. Subiu, hein? Subiu. Na época que... Era 10 prata, né? Era 15, eu acho. Os 15. clássicos eram 15, exatamente. Agora tá mais caro. Pois é. Pois é, o Lucas sabe quem se prepara, ou quem pode voltar, hein? No Botafogo? Quem? Jobson.
Sério? Você sabia? Não sabia. Jobson tem encontro com a diretoria do Botafogo e o Botafogo envia ofício à FIFA. Aquele caso do doping, Que ele se recusou a fazer. se recusou a fazer o exame lá nas Arábias. Pode argumentar que teve má fé, que na Arábia o pessoal faz muito isso de reter passaporte, ele não tem direito de confiar em ninguém, Porque de ele- produzir prova contra si. Exatamente, o clube devia a ele, né? E falou que se ele não fizesse o negócio não ia pagar. Uma história assim, né, Lucas? Uma história enrolada assim. Isso. E aí ele não quis fazer, o clube não Isso é pagou. aquela famosa. Isso é quase que aquele negócio de trabalho escravo, entendeu? Eu não te pago porque tu me deve, eu impus uma condição, você não obedeceu e por conta disso eu não vou te pagar. Ora, onde já se viu isso? Pois é. Então, boa sorte ao Botafogo nesse confronto de 11 da manhã. Que coisa, hein? O Lucas mordeu ali, queimou a língua mesmo. Os confrontos de 11 da manhã, os jogos de domingo às 11 da manhã, todos estão lutando. Mas sabe qual foi meu erro? Até o David? Salvador Rangel lá no Antes jogo contra de os ir pro Pontos da manhã. intervalo, pra gente voltar e dar os palpites, sabe qual foi meu erro? O qual? Vai. Foi usar um exemplo. O qual não? Diga qual. O meu erro, o erro qual cometi, Sim. é que eu tirei o exemplo particular, que é o meu, que sou um cara mais noturno, pro Eu também. geral da população. Eu também. Achando que 11 horas da manhã o pessoal ia estar lá lerdo. Mas não. De pijama em casa. Não é nada, rapaz. O pessoal acorda e tal. Porque a gente faz um programa à noite, a gente se adaptou mais à noite, né? É verdade. Então a gente tirou como assentimento a rotina mais noturna. A gente tirou, né, Lucas? Eu também me incluo nessa, apesar de estar aqui tirando uma onda com você, mas eu também me incluo nessa, que eu não gostava desse horário desde o começo. A gente tirou de opinião pessoal, né, da nossa própria rotina, No nosso né? universo particular. Exatamente. Nos demos Mas mal, até, quebramos a cara. Até que eu tô acordando cedo ultimamente, eu já posso num jogo desses. Eu também. Né? Eu também. Aliás, quarta-feira que vem eu tenho eu tenho exame médico oftalmológico às 9h30. Se isso Pois interessar é. alguém, Pois 9h30 é. da manhã estarei Se pro exame lá. você acorda, que dirá pra ir ver um jogo. Muito antes. Salvador Rangel, chegou a hora de mais um intervalo aqui no programa dos Antenados na Jogada e voltamos já com muito mais, na verdade com os palpites e com os destaques finais. Vamos, Salvador, aqui nós torcemos sem parar. Hoje é sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. E aí, você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21-99831-9076. 21-99831-9076. Vamos crescer juntos, valeu? Aquele abraço! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Muito bem, voltamos com o programa dos Antenados na Jogada e vamos direto para os palpites. Lucas Haddad e Salvador Rangel, eu quero vocês bem afiados porque ontem vocês passaram muito longe, hein? E, Não, o Salvador até que passou perto. o Salvador passou perto, Falou é verdade. 3x1 pro Fluminense por um gol, ele não faz aí. Nós é que passamos muito longe, Eu né? botei 5x0. Eu falei 3x0 Falei, Fluminense. o Paizão tá com 7 desfalques, o Fluminense vai repetir time, eu achava que ia ser um passeio. E todos nós passamos muito longe também na se quarta-feira. Imagine se fosse. Quarta-feira eu botei 1x1 pro Flamengo. Foi quase. Eu falei 3x1 Flamengo. Então imagina se fosse então São Paulo e Ceará, que eu ia falar 16 desfalques. Eu ia falar que o São Paulo ia meter 10x0. 8, 9, 10, 7x1. 99-0. Olha só, Salvador Rangel, então, Lucas Haddad, preparem-se para os desfalques e começamos com o jogo de amanhã. É o jogo do centenário do Vascão, hein? Primeira partida do segundo turno, Goiás e Vasco no Serra Dourada. Eu quero o palpite de Lucas Haddad. 3x2 Vasco. Salvador Rangel. Olha, vai ser um jogo duro entre o Vasco e Goiás. e Goiás. Eu vou acreditar aí que vai dar 2x2. Empate, mais um empate. Bem lúcido. É verdade. David Sharp, o comentarista que não perde o charme, o maior apresentador que não perde o charme. Eu aposto 2x1 Vasco. 2x1 Vasco. É um placar que eu acho que é possível. É Eu possível. quase que eu vou de 2x1. Você falou 3x2, você falou gol pra caramba, né? Acho que vai ter mais coisa aí. Chega a ser placar de bailarino, 3x2? Chega. Quase, né? 3x2 Praticamente. 3x2 Já é muito placar gol, né? 5 gols. É maluco.
Flamengo e Palmeiras e Flamengo foi 4-2 Palmeiras. Aí já começa a ser mais ainda. Pois é. Olha só, então agora passamos pro próximo jogo. O próximo jogo já é no domingo. Os próximos jogos já são no domingo. Então vamos ao jogo do Fluminense agora. O Fluminense e Botafogo, Joinville. 11 da manhã. Vamos do Fluminense da Série B, da Série A primeiro. sério, Então, vamos Série lá. A primeiro, Joinville e Fluminense, Lucas Haddad. Eu vou botar 1-0 Fluminense. 1-0 Fluminense, Salvador Rangel. Vai ser no domingo. Seu Fluminense, Salvador. Vai ser no domingo, o estádio vai estar cheio, então o Fluminense vai ganhar de 3-1. Mas vai estar cheio de torcida do time adversário, Salvador. É por isso que vai ter o gol do Joinville, né? Porque a torcida vai ser 3-0. 3-1, Salvador. Fluminense, 3-1, Flusão. 3-1, Flusão. E eu acho que dá empate esse jogo, eu acho que dá 1-1. Quase que eu também vou de 1-1. 1-1, Joinville e Fluminense. Agora passamos pro jogo do Flamengo, que é 4 da tarde. Flamengo e São Paulo no Maracanã. Que draga, hein? Lucas Haddad. 2-2. Salvador. Olha, Você falou que o Flamengo ganhava, hein, Lucas? Você falou que o Flamengo ia ganhar, hein? Mudou de Mas eu mudei de ideia. opinião porque eu pensei assim. Você me deu uma informação que o Pato faz gol. Sempre, né? Que o Ganso. Eu falei, pô, o Flamengo realmente tem essas coisas de levar gol desses caras assim que... Já tão que passados, humilha, né? Exato, que não engana mais ninguém. Os caras não jogam nada contra o Ceará, mas contra o Flamengo eles inventam de fazer gol. Né? Tem lá o Giovani, o Ricardo Oliveira também, é a mesma coisa. Lucas Lima, o Flamengo sempre toma gol. Não que eles sejam ruins. Não, o Lucas Lima detonou o Corinthians. Detonou, mas ele sempre toma gol desses caras assim que tem mais nome, mais peso, né? O Flamengo gosta. Forlan, né? Como se Pois tem é, aqui. aí eu falei, não, vai ser 2-2, porque o Flamengo também, ele... Enfim, não tá... E também tá cambaleante. Os dois vão ficar abraçados ali no cambaleio. Então vamos lá, 2-2, Flamengo e São Paulo, Salvador Rangel. vai ser domingo? Domingo. Domingo, então 4 da tarde. Vai ser 4-2 o Flamengo. 4-2 Flamengo aí é... Vai devolver o placar. Só que dessa vez contra o São Paulo. David Sharp. Eu aposto em 2-1 Flamengo também. 2-1 Flamengo. E o próximo jogo agora, Botafogo e Paysandu. Comum. Botafogo e Paysandu pela Série B. O jogo já com ingressos esgotados às 11 da manhã. Que horário beleza, que coisa maravilhosa esse horário de 11 da manhã. Abençoado pelo povo e o povo tem razão. Então, Lucas Haddad, seu placar para Botafogo e Paysandu. 3-1 Botafogo. 3-1 Botafogo. Que beleza. Com gols de Luiz Henrique, Lucas? Gol de Luiz Henrique Sharp. Luiz Henrique Sharp. Salvador Rangel. 2-1 Botafogo. 2-1 Botafogo. David Sharp, o primo do Luiz Henrique. Eu aposto... Sou mais otimista que vocês. Aposto 4-0 Botafogo. Puxa vida! 4-1 Isso é Botafogo. coisa de família. 4-1 Botafogo, porque o Iago Pikachu vai fazer o dele mais uma Eu vez. botei 3-1, eu pensei nele mesmo. Exatamente, não vai ficar de bobeira não. Puxa vida, ele postou a favor do primo, sabia? Só se mete em rola. Só se mete em rola esses cachorros. Agora, Salvador Rangel, vamos aos destaques finais, Salvador. E eu já entrego pra ele pro primeiro destaque, ou primeiros, não sei, Lucas Haddad. São dois. Então vamos lá, primeiro e segundo. Ou pode ser 3, meu pai do céu. Você Hoje que sabe, tá mas a gente tem tempo. movimentado. De Bruyne fecha com o Manchester City. O belga, De Bruyne, ele fechou com o City e agora a permissão do Wolfsburg está sendo esperada lá no Etihad Stadium, né? O Etihad Stadium, que o De Bruyne é do Wolfsburg. Entre De Bruyne e o Manchester City tá tudo certo, entendeu? Agora a permissão do Wolfsburg é o que falta. Além disso, sabe para onde o Pogba vai? Pro Chelsea. Exatamente, era seu destaque esse? Não. Não era, né? Não, era um deles, mas não era o único não. Então vamos lá, o Chelsea concordou em pagar 69 milhões de libras pedidos pelo Juventus ou pela 69 Juventus. milhões de libras. De libras, multiplica isso por 5, que é Não reais. quero nem fazer, não por favor. 350 milhões de reais. 7 vezes 5, 35. 350 milhões de reais que o Pouca Chelsea- coisa, né, Salvador? não dá pra fazer nada com esse dinheiro. Não dá nada. Não dá nada. Isso aí não vale nem a perna esquerda do Magno Alves. Então vamos lá. Diga. Então Paul Pogba, jogador francês, vai agora discutir os termos pessoais com os Blues. Que além de pagar essa quantia, olha só como o Chelsea está. Além de pagar isso pelo Pogba, ainda ofereceu Oscar, William e Juan Quadrado no negócio. Oscar, William e Juan Quadrado. O Quadrado, o colombiano. Eu sei, Lucas, eu queria eles aqui no Brasil, nos nossos times aqui. Ora, só, Todos eles. Era só fazer esse negócio também. Vai que o Jorge vale isso, aí pode ser que ofereça. Jamais, E por jamais. fim, Neymar está na mira do Manchester United. São os ingleses querendo novos ídolos brasileiros, né? Porque os últimos aí já tem tempo, realmente. E o United teve negociações secretas
com o Barcelona para fazer essa audaciosa contratação do Neymar. Que geraria por quantas milhões ou bilhões de Não libras? falaram em cifras, não. Que coisa. Meu amigo, mas se o Pogba vale 69 milhões de libras, o Neymar deve valer pelo menos 100. Pelo menos 100, né? E aí é quase meio bilhão de reais. Ou é meio bilhão de reais. É meio bilhão. É meio bilhão de reais. Isso aí. Salvador Rangel, sai de baixo, Salvador. Por isso aí... que eu não joguei bola, meu pai? Porque você não era bom. Tá explicado. Olha só. David Sharp, seus destaques finais. Às 7 horas e 31 minutos, Lucas Haddad aqui do programa gravado, que não interessa, mas enfim, estamos na conta do chá para entregar aqui pro YouTube. Lucas, empresário italiano propõe criação de Champions League das Américas, hein? O italiano Riccardo Silva iniciou o projeto para unir equipes da Conmebol e da CONCACAF em uma única competição continental. Ele falou que é factível essa união acontecer. Não há logística. Se é factível, é só para um caso. Se fizerem uma Recopa Americana. O campeão da CONCACAF e o campeão da Libertadores. Aí Sabe o que sim. ele disse, Lucas? Sabe o que ele disse? O que ele disse? Ele disse que esse negócio de logística é completamente dominável, completamente tranquilo, domesticável. Por quê? Porque um clube, por exemplo, de Brasil e Argentina, ou lá de cima, enfim, um clube de um extremo só precisaria fazer uma viagem, 3 viagens longas por ano, no máximo. Olha, tem gente que recusa fazer uma. Mas tem gente que chora por uma para viajar para o México. Imagine 3. É verdade. Então, Ele Salvador, tá lidando com o calendário brasileiro, David. é muita coisa. Né? Esse buraco é mais embaixo, né? Ele não deve saber, não. Ele não deve saber. Vamos falar com ele aqui, ó. Olha só, manda ele bater na porta da Ferge aqui. Ô, dona Ferge. Nem os esportes americanos, NBA, futebol americano, nem eles conseguem domar tanta essa logística. Tanto que lá eles se dividem por divisões, entendeu? É verdade. E aí, fora da divisão, existe um ou outro jogo. É verdade, mas olha só, Lucas. Ele tem que bater na dona Ferge aqui nas federações aqui estaduais, mas o cara não tá de bobeira não, hein, Lucas? Porque é 1h10 de programa. Exatamente, já. ele é dono do Miami FC, né, que disputa aquela liga que o Leonardo Moura estava disputando, a NASL, que é North American Soccer League, considerada a segunda divisão dos Estados Unidos. Também ele é dono da empresa MP e Silva, que detém os direitos de transmissão de mais de 50 franquias esportivas, incluindo da La Liga, que é o Campeonato Espanhol, a Liga das Estrelas, Bundesliga, que é o Campeonato Alemão, a Barclays Premier League, que é o Campeonato Inglês, e a Copa do Mundo. Tá pouco, Lucas? Tá muito. Tá pouco? Só que, amigo, pra unir esse tipo de coisa, a gente não tem tempo pra discutir isso aqui. A gente traz segunda de volta. Segunda-feira de volta, fica esse gostinho só, né? Isso. Esse teaser pra você. Então, muito bem, Salvador Rangel, hoje é sexta-feira. Muito bom fim de semana pra você. Aproveite, torça para o seu time com motivação, com alegria, mas também com responsabilidade. É isso mesmo. Nada de Voltamos. pular catraca. Voltamos segunda, quem sabe, Deus queira, num formato ainda mais inovador, né, Lucas? Quem sabe fazendo um streaming. Ah, Ao claro, vivo. como é streaming, é ao vivo, né? Pelo YouTube. Aí você pode nos acompanhar ao vivo, aí podemos falar horário, podemos falar tudo de novo. Então, Salvador Rangel, o operador que é bom, pra Dedéu, bom fim de semana, muito obrigado. Lucas Haddad, comentarista da verdade. E o Podolski, que tá sozinho, o BitDog foi embora. Um Dolskin. É, tá aqui soltinho, feliz. Então, valeu, galera, bom fim de semana, aquele abraço e tchau, tchau! Até mais, gente. Até segunda. Responsabilidade. Fim de semana tá aí. Chutem um balde, mas ó, não vão fazer besteira. Valeu. Boa noite. Ou boa tarde, bom dia, depende do horário. Então vamos ter musiquinha, Lucas? Vamos Vai finalizar? ter musiquinha. Então, é 1, é 2, é 3 e nós somos antenados na jogada. E nós torcemos sem parar. De Segunda a sexta, 7 horas. Ah, também. A postagem está no ar. Que beleza, tá vendo? É quase um rapper do improviso. Então vamos, Salvador. Passou do nosso tempo. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Até mais.